Hoje são 2 de julho, quinta-feira, e no nosso breve devocional de hoje, nós estaremos tratando do tema priorizar pessoas. A razão por que nós escolhemos este tema, eu expliquei ontem, é em vista de nós, Igreja Batista em Dom Pedro, estarmos trabalhando valores que visam nos levar de fato a concretizar o nosso sonho de ser uma igreja bíblica, acolhedora, missionária, discipuladora, formada por pessoas que amam a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmos. Para que este sonho, esta visão se torne uma realidade, nós precisamos construir valores. Eu sei que a maioria dos nossos irmãos provavelmente ainda não estão vislumbrando isso, não estão entendendo. Mas o Senhor tem nos direcionado a trabalhar estes valores e no ano passado nós trabalhamos a vida de total devoção a Deus no primeiro semestre e o envolvimento no serviço cristão no segundo semestre. Neste ano em curso, nós trabalhamos o ensino bíblico e agora iniciamos no mês de julho o quarto valor que queremos construir, que queremos trabalhar em nossa igreja local, que é priorizar pessoas. Para isto, nós precisamos entender como as pessoas pensam. E não tem melhor mestre do que o Senhor Jesus. Ele demonstrou através da sua forma de ensinar como nós podemos ajudar as pessoas a compreender as verdades espirituais. Ontem nós destacamos Marcos capítulo 4, versículos 30 a 34. E eu gostaria de iniciar a nossa reflexão de hoje mais uma vez com este texto que diz assim: com que compararemos o reino de Deus ou que parábola usaremos para descrevê-lo? Ele é como a semente de mostarda, que é a menor semente que plantamos no solo. No entanto, quando plantada, ela cresce e torna-se a maior de todas as plantas do jardim, com ramos tão grandes que os pássaros do ar podem se abrigar à sua sombra. Com muitas parábolas como esta, Jesus anunciava a seus seguidores a palavra conforme podiam entender. E não lhes falava nada a não ser em parábolas. E o destaque que eu faço para nós hoje entendermos a razão por que o Senhor trabalhava ou ensinava usando parábolas, está no versículo 34, na parte A, que diz: ele não lhes falava nada a não ser em parábolas. Jesus entendia como as pessoas pensam. Ele foi um dos maiores professores da história porque sabia que as pessoas só podem compreender as coisas a partir da sua perspectiva pessoal. Por isso, ele ensinava por parábolas. E o que é uma parábola? Numa linguagem mais simples, nós poderíamos dizer que uma parábola é uma história que nos ajuda a compreender a realidade. Nós podemos extrair das parábolas as verdades que formos capazes de entender e aplicá-las em nossas vidas. As parábolas nos ajudam a entender a vida. E para que isso fique mais claro na sua mente, eu gostaria de lhes trazer o estudo de um caso. É sobre Timóteo, um jovem que estava passando por um momento muito difícil na sua vida. E ele não estava conseguindo entender por que ele estava passando por este momento de sofrimento. Foi um período muito difícil em que ele passou até a questionar tudo a ponto de pensar: como pode existir um Deus com tanto sofrimento?
Como pode existir um Deus que permite que eu passe por esta situação? Ele estava completamente desesperado e nada era capaz de lhe ajudar. Nessa ocasião, ele foi à casa de seu irmão para se queixar da sua situação. Ele precisava abrir o seu coração para alguém. Seu irmão tinha como profissão geólogo e passava a maior parte do tempo ao ar livre. Era o tipo de pessoa que não era de falar muito, mas que quando falava, tocava os corações. Timóteo estava sozinho na casa do seu irmão e naquela ocasião ele estava na cozinha preparando um lanche quando seu irmão chegou da rua. E ele então, demonstrando um semblante deprimido, começou a conversar com seu irmão. E de repente, o seu irmão disse para ele: Timóteo, quando eu estava fazendo uma pesquisa geológica, notei uma coisa muito interessante a respeito da maneira como o mundo é feito. Nossa equipe escalou a montanha mais alta da região e a vista foi fantástica, nos deixou emocionados. A experiência do alto das montanhas, Timóteo, é magnífica. No entanto, nesta altitude, as árvores não conseguem sobreviver. No topo da montanha nada cresce, mas quando olhamos para baixo, nós notamos uma coisa interessante. Todo o crescimento está nos vales. O que o irmão de Timóteo fez ao comentar esta experiência foi apresentar a Timóteo uma parábola. A parábola que o irmão de Timóteo contou para ele nos ensina aqui uma verdade essencial, uma verdade que Timóteo apreendeu. A verdade é: o sofrimento nos causa dor, mas também nos faz crescer. Timóteo aprendeu uma lição naquele dia que o marcou. As palavras do seu irmão não eliminaram a dor do seu coração, mas de certa forma tornaram a dor que ele sentia mais tolerável. As parábolas não alteram os fatos das nossas vidas. As parábolas nos ajudam a olhar as circunstâncias de uma outra maneira. E era exatamente o que Jesus pretendia ao contar parábolas aos seus ouvintes. A lição que nós podemos extrair daqui, deste ensinamento, é a de que nós só podemos entender as coisas a partir da nossa perspectiva. Sendo assim, se eu desejo ajudar as pessoas com quem eu convivo, meu cônjuge, meus filhos, pessoas com quem eu trabalho, na igreja, nós que temos ministério e precisamos aprender a conviver com pessoas diferentes de nós, nós precisamos entender que as pessoas só aprendem as coisas a partir de suas perspectivas. Isso significa que eu preciso me identificar com as pessoas. Eu preciso me dispor a entendê-las. E se eu quero comunicar uma verdade, eu preciso ter esta habilidade que Jesus tinha de levar as pessoas a pensar, a refletir. Eu espero que você possa, com a direção do Espírito Santo, o perfeito conselheiro, se tornar de fato um instrumento para glorificar ao Senhor, fazendo discípulos de todas as nações. Desejo a você um excelente dia na presença do Senhor.